Continuando a apostila, leia a reportagem. O que é bullying? Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação em português, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato. É uma das formas de violência que mais cresce no mundo, afirma Cleo Fante, educadora e autora do livro Fenômeno Bullying: Como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. Segundo a especialista, o bullying pode ocorrer em qualquer contexto social, como escolas, universidades, família, vizinhança e locais de trabalho. O que à primeira vista pode parecer um simples apelido, um apelido inofensivo, pode afetar emocional e fisicamente o alvo da ofensa, além de possível isolamento ou queda no rendimento escolar. Crianças e adolescentes que passam por humilhações racistas, difamatórias ou separatistas podem apresentar doenças psicossomáticas e sofrer algum tipo de trauma que influencie traços na personalidade. Em alguns casos extremos, o bullying chega a afetar o estado emocional do jovem de tal maneira que ela opte por soluções trágicas como o suicídio. O que não é bullying? Discussões ou brigas pontuais não são bullying. Conflitos entre professor e aluno ou aluno e gestor também não são considerados bullying, pois são caracterizados como uma agressão moral. Para Thelma Vinha, doutora em Psicologia Educacional e professora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, para ser dada como bullying, a violência precisa ser entre pares, colegas de classe ou trabalho, por exemplo, e apresentar 4 características: a intenção do autor em ferir o alvo, a repetição da agressão, a presença de um público espectador e a concordância do alvo com relação à ofensa. Quando o alvo supera o motivo da agressão, ele reage ou ignora, desmotivando a ação do autor, explica a especialista. Texto argumentativo. Com base em tudo que estudamos e debatemos, escreva um texto argumentativo no caderno, apresentando seu ponto de vista sobre o bullying. Planejamento e produção da escrita. Então, para escrever um texto, vocês precisam de um planejamento. Então, vocês vão escrever um texto onde vocês vão dar a opinião de vocês a respeito do bullying. Lembra que texto não é frase. Então, vocês precisam de um planejamento. Então, vocês precisam saber o que é bullying e o que não é bullying. O que caracteriza o bullying? Quando pensamos em bullying, quais problemas podemos citar? Quais as causas desses problemas? Existem formas de solucionar esses problemas? Como? Então, vocês vão escrever um texto onde vocês vão defender a opinião de vocês e o tema é o bullying. Lembrando que precisa de uma introdução, de um desenvolvimento, meio e precisa do fim. No primeiro parágrafo, vocês vão escrever a apresentação do tema e do problema. Qual que é o tema
E qual que é o problema? O bullying. Vocês podem estar usando essas interrogações, o que é, o que não é, para apresentar o texto. Depois do desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Somativa dos argumentos, as causas e as consequências do problema. Então, na introdução, vocês apresentam o tema. No desenvolvimento, vocês vão estar falando o que causa o bullying, quais as consequências do bullying. E depois, a conclusão. É a apresentação de uma solução para o problema. É uma proposta de intervenção. Ou seja, vocês vão falar do bullying, vão defender a opinião de vocês, o que causa, qual a consequência, e no último parágrafo de conclusão, vocês vão apresentar uma solução para o problema. O que seria isso? O que poderia ser feito para que isso não ocorresse? Então, por exemplo, muitas crianças sofrem com apelido. Ou às vezes é porque é gordinha, ou às vezes porque é magrinha, ou às vezes porque usa óculos, às vezes por causa de cabelo, por causa de roupa. Então, vocês apresentem o tema, desenvolvam a opinião. Vocês, quando é texto argumentativo, vocês têm que defender a opinião de vocês e depois apresentar uma solução. E esse texto é para vocês escreverem no caderno. Antes de escrever, aproveita para ler a outra parte da apostila para ter uma ideia melhor. Então vamos entender o texto. Na história O Patinho Feio, você acha que ele sofreu bullying? E na história do Patinho Bonito? Número 2. Esse é um tema que tem gerado muita polêmica em vários lugares. Faça uma pesquisa em jornais, revistas e internet, procurando reportagens e informações sobre o assunto. Então, vocês vão ter que fazer o texto e fazer uma pesquisa sobre bullying. Se vocês quiserem primeiro fazer a pesquisa para depois fazer o texto, também não tem problema. Porque aí vocês vão achar mais coisas ainda para poder fazer o texto. Então vamos olhar o gráfico. As principais formas de bullying. Tipos de bullying que mais acontecem. Ou vocês vão olhar pela legenda e pela cor. O primeiro. Apelidam, xingam e maltratam. Aí no livro praticamente são quase as mesmas cores. Então vocês olhem o quadrinho e olhem o espaço que pega no gráfico. Então azulzinho é apelidam, xingam e maltratam. Se esse azulzinho, esse primeiro azulzinho for essa parte aqui, então nós temos 54,2% que aconteça isso. O verdinho, empurram, chutam e batem. O outro azul, ameaçam. Esse amarelinho, outros é quando fazem
vários tipos de outra coisa, mas também considerada como bullying. Não deixam o colega brincar, conversar ou ficar perto. Quebram ou pegam as coisas ou dinheiro. Contam mentira, fofocam a respeito. E esse outro verdinho aqui, o verdinho mais escuro, não responderam. Então é isso. Mãos à obra, caprichem na letra, não esqueçam de usar letra maiúscula no começo da frase. No parágrafo temos que deixar o espaço, o recuo. Como o texto é argumentativo, não existe era uma vez, não existe diálogo, é só a opinião de vocês. Então vocês vão escrever o que é, apresentar o bullying, depois o que causa, qual a consequência e dar a solução. Então, antes de escrever o texto, aproveita, faz a pesquisa para ver o que tipo de bullying que vai ter, o tipo de assunto que vai ter, para o texto de vocês ficarem mais rico. Então, mãos à obra.